tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre algumas convenções bíblicas. Apenas para você matar um pouco a tua curiosidade, tá? Porque essas convenções, elas fazem muito mais sentido para quem estuda a Bíblia de forma teológica. Você também pode fazer isso, não é só pra gente que é teólogo que vai estudar isso, mas quando você hoje ver esse vídeo, vai começar a prestar atenção em alguns textos bíblicos e dizer assim, opa, acho que tem aqui uma forma de escrita, uma maneira aqui que agora está começando a aparecer aqui me saltando os olhos. Vou ler Gênesis capítulo 1, verso 27, por exemplo. Diz assim, olha, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você já parou para pensar, deve ter parado, talvez até inconscientemente, para pensar assim, puxa vida, se eu estivesse escrevendo isso, quem escreveu esse texto bíblico aqui foi Moisés, né? Gênesis foi escrito por Moisés. Mas se eu, André, tivesse escrevendo o livro de Gênesis, eu ia fazer isso aqui de forma diferente. Para você ter ideia, eu sou professor, né? Lógico que eu sou professor de matemática, não tem nada a ver com língua portuguesa. Mas quando você vai corrigir uma redação, ou eu faço um concurso, escrevo uma redação, se eu colocar uma palavra muitas vezes, de forma repetida, aquilo é deselegante na escrita. Eu posso perder pontos na minha redação porque eu escrevi aquela palavra muitas vezes, eu fui muito repetitivo com aquilo. Pra você ter ideia, esse trecho aqui, esse texto bíblico, se fosse escrito na redação do Enem, por exemplo, ele perderia pontos. Porque criou Deus, pois o homem criou uma vez. O homem, a imagem apareceu duas vezes. Deus o criou duas vezes. Homem e mulher os criou. Então ele repete aqui duas vezes homem, repete imagem duas vezes, Deus aparece aqui duas vezes, mas a palavra criar aparece três vezes. Por que Moisés enfatiza a palavra criar, que não passaria na redação do Enem? Porque ele queria aqui deixar muito clara a função de Deus como criador. Então quando há uma repetição de uma palavra, é porque aquela ideia precisa ser reforçada. Aquela ideia é muito importante. Então quando você lê a Bíblia, não pense assim, puxa vida, ficou repetitivo, aparece isso tantas vezes. Opa, está aparecendo tantas vezes? É porque existe uma ideia importante a ser estudada aqui. E essa ideia importante a ser estudada é a ideia da criação. Por que isso? Porque um dos atributos que é vira e mexe extraído de Deus é o atributo criador. Bom, haja vista que você tem estudado nos livros das escolas, nos livros de ciências, a teoria da evolução. Uma teoria que é uma teoria, não é ciência. É quase uma falácia você ter a teoria da evolução num livro de ciências. Pegar um método científico explicando um método não científico, porque a teoria da evolução é um método não científico. Charles Darwin não conseguiu concluir, e nem depois ninguém dele concluir a sua ideia da evolução como origem de todas as coisas. Então, é uma falácia pensar dessa forma. O atributo criador de Deus é retirado dele quase sempre. Por isso que essa ênfase, criou. Então perceba esse padrão, isso acontece muito na Bíblia, em muitas partes. Bom, eu vou ficando hoje por aqui. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.